Esse é um período da gente trazer planejamento emocional, disciplina emocional, comprometimento emocional, comprometimento com a nossa saúde psíquica e emocional. É claro que a gente vai falar de metas, mas não é só sobre metas. Muito você se engana se você acha que lunação capricorniana é só sobre metas e objetivos. Porque se elas não estiverem alinhadas com o seu sentir, você vai nadar e vai morrer na praia de novo. Então vamos olhar aqui para dentro, por favor. Esse é o momento. Lua nova em Capricórnio, minha gente, é sobre o nosso universo interno. É sobre a gente olhar para o nosso coração, conversar com ele e falar: meu filho, tem certeza que é esse caminho mesmo que é para eu seguir? Eu estou sentindo que eu estou muito no meu racional, eu tenho que olhar mais para o meu emocional. A gente está falando de lunação, minha gente, é lua, pelo amor de Deus. Bom dia! Vamos lá falar dessa lua nova em Capricórnio que aconteceu ontem, domingo, dia 18. Iniciando então a primeira lunação do ano de 2026, o primeiro ciclo de 29 dias, nos trazendo as energias lunares de Capricórnio, né? Então, antes de mais nada, eu acredito que é importante trazer a seguinte informação. Tudo o que nós entendemos da energia de Capricórnio já vem sendo trabalhada desde o dia 21 de dezembro, quando o Sol entrou em Capricórnio. Então, desde o dia 21 de dezembro, nós estamos falando de disciplina, compromisso, responsabilidade, maturidade. Porém, agora, no dia 18, nós entramos na lunação capricorniana, lua nova em Capricórnio. Então, todas essas questões, elas entram para o universo subjetivo do nosso sentir, ok? É confuso? Mais ou menos, tá? O que isso traz para nós, né? Lua indo para o subjetivo, ela faz com que o nosso sentir se torne mais real, que a gente consiga olhar para aquilo que nós estamos sentindo com mais pés no chão, né? Vendo a coisa realmente como é, tá? Comportamento emocional maduro. Essa lua nova em Capricórnio nos pede planejamento emocional, disciplina emocional, compromisso com a nossa saúde emocional e psíquica, tá? E pede para que nós olhemos para aquilo que nós queremos semear, quais são as novas sementes emocionais que nós queremos semear, tá? Nosso sentir é real. É importante que tenhamos foco no compromisso, senso crítico e ter a realidade como nossa aliada, o que favorece a nossa jornada, e entender o que é nocivo, sejam hábitos, pessoas ou lugares. Então, essa lua nos ajuda a separar o joio do trigo, né? Muito do que a gente viu na lunação sagitariana a respeito dos nossos desejos, o que a gente quer construir, o que a gente deseja, seja emocional ou material, né? Mas dentro daquilo que toca o nosso coração. Então, se você tem um objetivo, um planejamento a respeito de ter uma grande empresa, numa grande capital, e isso faz sentido no seu coração, a gente está falando de lua, tá? Agora, se você está naquele trabalho que você só está lá para ganhar dinheiro, que você odeia o seu chefe, detesta o seu trabalho, acha um saco acordar todo dia, não vê a hora de chegar em casa, não vê a hora de chegar ao final de semana para se entorpecer e se anestesiar da sua semana pesada e cansativa, aí a gente não está falando de lua, tá? Aí a gente está falando aqui, ó, de sol, consciência. Aliás, nem tanto assim de consciência, tá? Então, esse é o momento de deixar
de lado as coisas que não nos cabem mais, porque nós estamos falando de lua nova, é o momento de semear o novo, por isso que eu falei de joio e trigo, né? Joio, ele é aquela parte do trigo que não tem o trigo dentro, né? E tem os ramos que é o trigo, então quando a gente vai colher o trigo, a gente separa o que é trigo do que é joio, que é só aquela coisinha vazia. Então, esse é o momento da gente olhar com realidade para aquilo que faz sentido realmente, que é o nosso trigo, né? E separar ele daquilo que não faz, né? Deixar as sementes boas receberem a nossa energia. E as sementes que não são boas, você deixa de lado, né? Então, plante semente boa, estabeleça limites. Nem sempre o que foi semente boa ainda é. Às vezes, essa semente que você está insistindo em semear, ela não vai mais dar broto, porque ela era para ser boa num determinado momento, agora ela já não é mais, agora ela já perdeu a potência dela. Então, tira ela, abre espaço para novas sementes, para novas histórias, tá? Esse é o momento de dar espaço para novas sementes. E aquelas sementes que mesmo devagarzinho elas estão dando bom, tá indo, você tá vendo ali a plantinha crescendo, a coisinha crescendo, mantém, sabe por quê? Porque Capricórnio fala de constância, consistência, persistência, né? Não adianta, porque a gente está falando de um signo regido por Saturno, não adianta eu plantar a semente e esperar o resultado agora, né? Ou amanhã ou depois. Capricórnio, ele planta sementes para longo prazo, né? Então eu tô aqui, planejando os movimentos da minha vida dentro daquilo que faz sentido para o meu coração. Eu estou aqui, Capricórnio, lua nova em Capricórnio está me ajudando. Eu estou olhando o que eu quero construir a médio e longo prazo. Construir não, receber o retorno, né? Então, para muitas pessoas pode ser uma alunação desafiadora, porque existe muita gente imediatista. Tem muita gente que passa a etapa do planejamento, olha só a primeira linha do planejamento e já vai fazendo. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo nessa terra. Tem outras pessoas que já passam o planejamento inteiro, vai, e lê de novo, e planeja o planejamento do planejamento. Essa pessoa vai ter dificuldade de começar a manifestar, né? Então, o que a alunação capricorniana nos ensina? Tudo que você já tinha de receber de informação a respeito daquilo que você quer materializar esse ano para você já recebeu através do último ciclo lunar em Sagitário, certo? Agora é a hora de você pegar tudo isso que você aprendeu e colocar na prática, materializar com consciência, porque Saturno, ele estabelece limites. Saturno é o planeta das regras, das leis, ele bota as leis em prática. Então, cuidado com ideias muito mirabolantes, muito sem sentido, porque Capricórnio, ele vai deixar até realizar. Quer botar em prática? Bota a sua doideira em prática, tá tudo certo. Mas depois você será cobrado por ter feito algo que não estava dentro do que é o correto, do que é o lícito, do que é o possível, né? E inclusive falando sobre criar projetos, ter ideias que extrapolam a sua capacidade de realizar. Então, Capricórnio, ele vai dizer assim: filha, filho, eu sei que você quer muito realizar essa coisa, mas vamos botar o pé no chão? Vamos passinho por passinho? Calma. Não precisa querer realizar tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas no mesmo período de tempo. Por quê? Porque você vai ter uma estafa, um burnout, você vai se desestimular no meio do caminho. E é capaz de desistir de um sonho porque começou ele atropelado. Então, a alunação em Capricórnio, ela nos ensina a nós deixarmos as expectativas e as ilusões para ver a realidade do que realmente temos e do que realmente podemos fazer com aquilo que temos. É a realidade.
tá? Quais hábitos, rotinas, projetos que motivam o seu emocional? Estas são as sementes que devem ser plantadas nessa alunação. Qual caminho você quer subir e que te faz bem? Por favor, gente, aqui a gente está falando de caminho que nutre o coração. Não é caminho que faz a gente ficar rico, até porque a gente está num momento global que os nossos valores do que realmente importa nessa vida estão mudando. Então, nada contra o dinheiro. Amo o dinheiro, a energia do dinheiro é maravilhosa quando nós não somos escravos do dinheiro. Então, observa se você está nutrindo as sementes daquilo que te faz bem ou daquilo que te gera recursos para nutrir coisas vazias e superficiais, ok? Então, minha gente, outra coisa, Capricórnio também, ele vai falar sobre refletir e, aliás, entender que nós colhemos o que nós plantamos. Quais são os caminhos prósperos que nós estamos trilhando? Onde tem troca justa? O que é recíproco? Onde é recíproco? Por quê? Porque Capricórnio fala de recompensa. Então, esse momento da alunação capricorniana, talvez você observe as suas dinâmicas e você talvez perceba que existem algumas dinâmicas que não estão sendo justas. Ou você está ramelando ou o outro está ramelando, tá? Porque Capricórnio é consciência, não pensa que essa alunação vai passar a mão na cabeça de ninguém não, tá? Quem está ramelando nisso? Outra coisa, quando você está ali se dedicando de coração por aquilo que você está fazendo, você sente que você é reconhecido e valorizado por aquilo que você faz? Olhe com realidade, a gente está falando de Capricórnio. Capricórnio não é fantasia. Porque eu gostaria que meu chefe todo dia me elogiasse. Pera lá, né? Não é assim. Então, é uma alunação que vai pedir para você avaliar, para nós, né? Eu também, para nós avaliarmos aonde nós temos troca justa. Quais são os compromissos que você fez, que eu fiz e que nós estamos ramelando aí nos acordos, nas cláusulas desse compromisso e que nós precisamos acertar, né? Porque Capricórnio fala de contratos também. Então, quais os contratos aí que a gente está fazendo e que a gente precisa rever a dinâmica destes contratos, ok? Então, é isso, pessoal. Gratidão, uma boa lua nova para todos. Vamos plantar sementes boas. Vamos separar, abrir mão das sementes que não vão dar mais frutos. Tá tudo bem, né? Não é porque você tem um punhado de semente que todas elas têm que dar fruto. Às vezes existe muita sabedoria e humildade em dizer: infelizmente essa semente aqui ela vai dar fruto na mão de outra pessoa. Gratidão, entrega a semente. Ok? Então, infelizmente não, né? Não digo isso, mas essa semente vai dar fruto na mão de outra pessoa e entrega a semente, mas entrega de verdade, não entrega querendo pegar de volta, tá? Então é momento de separar as sementes. Plante as sementes que fazem sentido para o seu coração. Plante as sementes que fazem sentido para o seu coração. Esquece um pouco isso aqui. A gente não está falando de sol em Capricórnio. A gente está falando de lua em Capricórnio, tá bom? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que gosta de astrologia. E aqui eu deixo também o meu convite para que você faça o seu planejamento anual comigo. É isso mesmo, através do seu mapa de previsões astrológicas para o ano de 2026. Então, se você quer organizar a sua vida, faz o planejamento, faz o mapa de previsões, que eu tenho certeza que você vai fazer escolhas muito melhores ao longo do seu ano, tá bom? Então, um grande beijo. Tchau, tchau!